Bonjour, je suis le pirate Barbara e você está no meu canal. Vídeo de hoje eu quero falar com vocês que são pregadores da igreja adventista, que costumam pregar. Existe um homem na igreja adventista que você deve assistir os sermões e copiar a estrutura do sermão dele. Sim, existe um homem em meio a tantas pregações bizarras que a gente encontra dentro da igreja adventista. E quando eu digo pregações bizarras, eu vou explicar o porquê. Então, peço que se inscreva no meu canal, sou Capitão Barbarral, estou à disposição. E vamos lá, se inscreve no canal aí, compartilha esse vídeo e bora lá. Primeiro eu preciso dizer sobre pregações bizarras. O que é pregação bizarra dentro do Adventismo? Primeiro ponto. O Adventista, ele começou como um movimento profético. A gente surge pós-milerismo, né? Os mileritas. Os mileritas foram aqueles caras que acreditaram, aqueles batistas, né? Começou com Guilherme Miller, que acreditavam que Jesus viria em 1843, depois para 44 e por aí vai. E os adventistas, eles são um pequeno grupo que surge desse movimento, e aí eles começam a construir sua igreja nos moldes, numa visão profética. Então, todo adventista, ele vai entender claramente a função profética dele dentro do mundo. E por que ele entende isso? Porque as bases do adventismo, da sua história, do seu surgimento, o faz entender assim. Por quê? Os adventistas do sétimo dia, eles surgiram dentro dessa mentalidade. Numa mentalidade republicana e numa mentalidade de estudo profético. Então, os adventistas reinterpretam, né, ou acham uma interpretação mais plausível da interpretação do Miller, né, porque Miller achava que o santuário era a terra. E os adventistas, vendo que, não, mas peraí, as 2.300 tardes de manhã bateram, as profecias bateram, o que nós erramos? O que houve de erro do Miller aqui? Opa, a terra não é o santuário. Quem quiser saber mais sobre isso, procure o livro, qual é o nome do livro? Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith. Ele explica um pouco sobre isso, sobre algumas crenças, ele dá os argumentos e assim, esses adventistas, eles chegam à conclusão de que não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que a terra era o santuário, mas era uma crença do povo na época. Então eles achavam que a purificação do santuário era a terra, seria a vinda de Cristo. Esse foi o erro do Miller. Se Miller tivesse dado um pouquinho mais sobre o que seria santuário, talvez ele teria acertado e veria que não era sobre a vinda de Cristo, mas sim uma outra situação, né? Então os adventistas, eles surgem nesse contexto e eles vão construindo seu pensamento através de um estudo sistematizado das escrituras, de um estudo fundamentado na profecia. Então o adventista em si, ele se entende como uma raiz profética e beleza, ok, e vai construindo suas doutrinas. Aí os adventistas descobrem o sábado, os adventistas descobrem o chamado juízo investigativo, né, chegam nessa conclusão, e vai sistematizando as doutrinas, porque toda igreja no começo ela tem pessoas de várias denominações. Perfeito, o que isso tem a ver com os pregadores hoje em dia? Bem, quando eu vou ouvir alguns pregadores, e aí eu chego à conclusão de pregações bizarras, existem pregadores, inclusive muitos pastores, que quando eles sobem no púlpito, os desgramados, e com todo o respeito que eu posso me referir aqui, são desgramados, né? Que eles chegam, sobem no púlpito e só ficam contando história da própria vida. Você tem uma porrada de pastor que faz isso. Teve um cara que eu assistia, o cara tinha acabado de sair do seminário de teologia, ele era pastor na Central de Maringá. O cara, o garoto era inteligente, o garoto era bom, mas o desgramado, ele subia no púlpito, ele contava umas 2 histórias da vida dele. Quando ele não contava a história da vida dele, ele contava a história da esposa dele. E quando ele não contava a história da vida dele ou da esposa dele, ele contava a história do pai dele. Teve que um dia que eu tive que comentar, né? Eu falei, irmão, você só vai ficar contando história da própria vida, pô? Você subiu no púlpito pra contar, pra falar, pra expor o texto bíblico. Aí beleza, ninguém falou nada. Sermão seguinte, o cara fez uma exposição tremenda sobre o sábado. Então assim, eu não sei se é... E o cara embasou na Bíblia, no estudo profético, na Bíblia, assim... O garoto é inteligente. Eu só não sei se é inteligente, se é
se é preguiçoso ou se é, sei lá, mano, eu não entendo. Eu não entendo isso. E muitos pastores velhos, eles têm esse hábito também, de chegar no púlpito e ficar contando as experiências dele. Olha, porque quando eu era pastor em Santana do Jabuti, pô, mano, eu não quero saber da sua experiência lá em Santana do Jabuti. Nossa, eu sofri um acidente. Cara, se eu quiser ver acidente, eu vejo no YouTube. Você tá no púlpito, é para falar da palavra de Deus. Olha só, é para falar da palavra de Deus. E você subiu no púlpito para fortalecer a igreja de Deus. Uma igreja que tem expressão profética. Então, se você é pastor, você não pode se esquecer disso. Nós, Adventistas sétimo dia, temos o quê? Uma função profética a cumprir nesse mundo. Eu tô errado. Se o pirata tiver errado, bate na porta da minha casa aqui e fala que eu tô errado. Se você, que é pastor, não achar que é isso, que eu tô falando que tá errado, vem falar comigo. Ó, a minha porta tá aberta para vir conversar, ok? Então, se você que é pastor, se você vai achar que eu tô falando mal de pastor, se você acha que eu, como adventista, tô falando e tô exagerando, não, é verdade o que eu estou dizendo. Todo adventista, da sua essência, ele tem uma função profética. Então, se você que sobe no púlpito para ficar contando história da própria vida, cara, se eu quiser saber da história da sua vida, eu te sigo no Instagram. Eu tenho um vídeo aqui contando minha conversão ao adventismo e não tem problema aqui. Mas isso não é uma coisa para eu fazer no púlpito. No púlpito, eu pego minha Bíblia, pego minha Biblinha, abro ela, exponho um texto, exponho um tema. Hoje vamos falar sobre o inferno. Hoje eu vim falar sobre Apocalipse 1. Hoje eu vim falar sobre Gênesis 1. Né? Expõe o texto, explica, fortalece a igreja. Quantas visitas eu já vi chegar na igreja, sentar e a pessoa lá contando história da própria vida. E muitos pastores velhos, né? Pastores velhos. Então, beleza. Então é isso. Então, é esses absurdos. Uma vez eu tava numa igreja, cara, que quando é psicólogo, então piorou. Quando é psicólogo, piorou, irmão. Teve uma moça que ela subiu no púlpito e falou assim, eu sou psicóloga. E aí ela começou a contar a história da própria vida. Não orou, só ficou contando a história da própria vida, falando da missão dela na África. Pô, eu quero que se foda a sua missão na África. Eu quero saber o que você veio trazer para nós da palavra dela. E ficou 45 minutos falando a história da própria vida. Finalizou e fomos embora. Pô, aí já não é sermão, aí é questão de autoajuda. Se eu quiser ver uma coisa de autoajuda, eu vou ver um vídeo do, sei lá, da galera da Growth lá levantando ferro. Eu vou ouvir algum estudioso. Não preciso te ouvir. Eu não preciso vir pra igreja. Eu abro no YouTube mesmo e ouço. Agora, se eu sair da minha casa, fui pra igreja, é pra ouvir o quê? A palavra e a palavra de Deus. Ou tô errado? Tô errado? Se eu tiver errado no que eu tô falando, bate na porta da minha casa e vem dizer que eu tô errado. Tá aberta a porta da minha casa. Ok? Então, diante de tudo isso, qual o pregador? Existe um pregador dentro da igreja adventista, um pastor, que eu, com todo carinho e respeito, eu aconselho vocês a assistirem. E assim, todo pregador deve imitar ele, tá? Eu acho que assim, hoje dentro da igreja adventista, eu não conheço todos os pregadores, todos os pastores que pregam, mas a minha experiência vendo pregadores, um cara que vale a pena vocês assistirem é o Ronaldo Arco. Ronaldo Arco, atualmente, ele é pastor na igreja central de Hortolândia, a igreja de Hortolândia, o NASP Hortolândia. Então, pega lá, veja os sermões dele. Cara, ele é um cara que, assim, quem acompanha ele é minha esposa. Minha esposa, ela gosta de assistir sermões online, então ela sempre, todo dia ela tá assistindo um sermão. E aí ela começou a acompanhar o NASP Hortolândia, e ela também acompanha muito o NASP São Paulo, né? Inclusive, orem pelo... Ô Maria, qual que é o nome daquele pastor que tá doente? O Ranieri Salles, orem por ele. Gente boa pra caramba, também gosto dos sermões dele. Mas o foco aqui é falar do Ronaldo Arco. O Ronaldo Arco, ele é um cara que, velho, você observa a estrutura de sermão dele. Ele tem hora para começar e ele tem hora para terminar. Tem pastores e pregadores da nossa igreja que os caras não têm hora para terminar. O desgramado, o sermão dele, ele começa a falar, cara, você já sente vontade de... Tá, não, mas eu vou falar mais do Ronaldo Arco, que o Ronaldo Arco é mais estruturado. Outra hora eu falo sobre ele, sobre esse outro aí.
Ele tem hora para terminar. Tem pastor e pregador da nossa igreja que tem o mau hábito de começar a falar e você não sabe quando que o desgraçado vai terminar o negócio. E quando eu falo desgraçado, é no sentido que o cara não tem graça mesmo. O cara, tipo, deu 11h50, sábado de manhã, 11h50. Tá todo mundo varado de fome, bicho. Tá todo mundo querendo ir pra casa. E o cara lá falando. E ele nem entrou no final. Aí quando ele vai fazer o apelo, ele fica 25 minutos no apelo, velho. 25 minutos. Você acha que eu tô exagerando? Não. Todo mundo já passou por isso. Você já passou por isso? Comenta aqui. Já não passou? Então todo mundo vai. Tem aquele pregador que o cara começa a pregar, metade da igreja vai indo embora. Por que a igreja vai indo embora? É porque o cara não sabe a hora de parar de falar. Não sabe a hora de parar de falar. E o Ronaldo Arcos, se você olha os sermões dele, ele fala assim, gente, já vou terminar. De todos os sermões que eu assisti dele, de todos, isso já vai fazer quase 2 anos. Se ele passa do limite, 3 minutos. 3 minutos. Se o sermão é para acabar 8 horas, se ele terminar 8h03, é muito. Isso eu estou dizendo que é uma coisa rara nele. Ele dá 7h59, 7h58, ele entrega o microfone para a pessoa cantar, faz a canção, já orou, e 8h05 você tá liberado para ir embora. Sério? Então, assim, primeira coisa que ele faz muito bem, ele tem horário para começar e terminar o sermão. Segundo ponto, lembra que eu falei que eu critiquei os pastores que ficam contando história da própria vida? Então, o Ronaldo Arco, ele conta a história da própria vida, ele conta a experiência. Só que olha que interessante, se o sermão dele tem 25 minutos, ele não passa mais do que 3 minutos contando uma experiência ou algo que ele passou. Ele usa a história como ponte para algo que ele vai dizer. Mas a história em si, ela não é a estrutura do sermão. Todo o sermão dele está estruturado no texto bíblico. Então, o que ele faz? Ele utiliza a Bíblia como referência. Dependendo do momento que ele faz a construção do jeito dele, a maneira dele, ele constrói o sermão à maneira dele, e ele introduz a história para fazer uma ponte entre a Bíblia e o que ele está dizendo e você. Porque a história pessoal, ela te aproxima do teu público. Ela te aproxima do teu público. Só que ela não é, ela é uma ferramenta. Entenda o seguinte, a sua história, a sua experiência com Deus, a sua história pessoal, ela é uma ferramenta que te aproxima do público, mas ela não é o sermão. Ela não pode ser o sermão, ela não pode ser o centro, ela é apenas uma pequena ferramenta. E que se ela é uma ferramenta, ela tem um momento certo para ser usada. Você não usa uma marreta para bater prego, você não usa um martelo para quebrar parede. Você usa marreta para quebrar parede e martelo para pregar prego. É ou não é? É. Então a mesma coisa é essa ferramenta. Essa ferramenta que é contar a história da própria vida, você tem que ser breve e você tem que encaixar ela no momento certo. E ela tem que ser no máximo 3 minutos. Porque a sua preocupação quando você sobe no púlpito tem que ser a exposição do texto bíblico. Elucidar o texto bíblico. Mesmo que também o foco no púlpito, a sua obrigação no púlpito é o texto bíblico. E nunca a sua vida. Porque se eu for falar da minha vida, eu não sou referência para ninguém. O maluco o cara grava vídeo com chapéu de pirata, com camiseta regata, né? Tem tapa-olho, você quer o quê? Eu não sou referência para ninguém. Então a minha vida, o meu jeito de ser não é referência para ninguém. Só que se você me chamar para pregar na tua igreja, saiba de uma coisa. Eu vou subir lá com um texto bíblico, com um tema super relevante e fortalecedor para a igreja. Entendeu? É isso. Então você vai me ver desse jeito aqui. Você nunca vai me ver desse jeito dentro da igreja. Por quê? Porque eu tô em casa, pô. Você tá na minha casa. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo a Caçapava, São Paulo. Né? Então, assim, muito bem-vindo mesmo. Seja muito bem-vindo. E se quiser me trocar uma ideia, é só mandar mensagem no Zap e a gente troca uma ideia. Né? Entende? Então, o Ronaldo Arco, ele usa muito bem essas ferramentas. Ele conta a história da própria vida dele, mas ele usa no máximo 3 minutos. Ele não passa do horário. Ele traz temas relevantes. Ele traz temas muito relevantes para a igreja. Ele não é um cara que costuma pregar muito assim, profecia. O negócio dele é mais... Como que eu posso definir os sermões dele? É mais ali para fortalecimento da igreja. Então ele traz explicações do texto, né, do tema que ele procura. E é sempre assim, cara. Então,
Ele é um cara que, na minha opinião, entra como um dos melhores pregadores, se não o melhor, mas dos que eu conheço, o melhor pregador da igreja adventista. É um dos melhores, cara. É um dos melhores. Porque você ouve o cara e você não cansa de ouvir ele. Você senta, você ouve ele com muito gosto. Faz 2 anos que eu acompanho o trabalho dele e eu não me canso de ouvi-lo. Por quê? Porque eu sento, opa, ele começou a falar, eu sei que ele vai ter hora para terminar. Opa, eu sei que ele vai trazer alguma coisa fortalecedora. Opa, ele vai começar a contar a história da própria vida. Ó, de 2 anos de sermão dele, só teve um sermãozinho dele que ele contou demais a história, assim, teve um sermão. Não, um sermão deixa passar. Teve um sermão dele também que eu acho que ele não foi muito bem, mas eu falei, cara, 1 ou 2 sermões o cara não ir bem, cara, tá de boa, tá de boa. Por quê? Quantos sermões eu vi dele? 150, 200. 2 tá ruim? 2 tá... Não é que tava ruim, mais ou menos. Não tava no padrão que ele costuma, entendeu? Então é um cara assim que sempre tá levando convidados especiais dentro da igreja, né? Então é um cara assim que quando eu olho para referência de sermão dentro da igreja adventista, esse cara tem que ser conhecido por isso. E outro detalhe, ele gosta de música, ele é músico, velho. Ele é músico, o cara é músico. Então ele não fica só subindo lá no púlpito e contando e cantando, não. Ele vai lá e o cara é bronca, velho. O cara é bronca. Né? É um daqueles que o Sabotagem diria, respeito é pra quem tem, mano. Pra quem tem. Pra quem tem. É respeito. Então quando se fala em pregador, o primeiro nome que me vem à cabeça sempre é Ronaldo Arco. Ronaldo Arco, pra mim, é referência de sermão. E eu acho, pode ser que eu esteja enganado, por favor, me perdoe se eu estiver enganado, mas eu acho que ele é um cara que você tem que assistir, olhar, não estou dizendo que tem que imitar, mas observar a estrutura como ele coloca o sermão, como que ele usa as ferramentas ali, as explicações, porque, velho, é muito bom, cara. O cara é muito bom. O cara é muito bom. E veja que eu já vi muito pastor pregando e contando historinha e muito lenga-lenga e muito tá ligado? Eu já vi muito isso aí. E me deixa revoltado. Mas, cara, quando se fala Ronaldo Arco, eu falo, não, mano, vou sentar aqui, vou prestar atenção, desligo o celular, deixo de lado. Porque você sabe que o cara é bom no que faz. E isso, ele ser bom, não é pra glória dele. Eu não tô falando isso pra glória dele. É pra glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É pro fortalecimento da nossa igreja, a igreja que eu amo tanto, que é a igreja adventista do sétimo dia. E eu fico muito feliz de ter um cara como ele, né? Que tem um cara como ele que dedicou sua vida ao ministério, é um cara que é grande, né? Grande, o cara pesa 120 quilos, porra. Pesa quase seus 120 quilos, cara. Cabeludo pra caramba, você vê, velho, que o cara é bom. E eu fico muito honrado, assim. Eu fico honrado, porque dá gosto de ver o sermão dele. Então, se você é pastor, se você é pregador, é um cara que você tem que parar pra ouvir. É um cara que você tem que parar pra analisar. É um cara que você fala, pô, mano, o cara escolheu o tema top aqui. Entendeu? É um cara que você tem que... Você vai parar e falar assim, não, o bichão é brabo mesmo. É isso. Então, ficou a minha dica de vídeo hoje, minha dica de o cara que eu respeito, tá? Dentro das pregações, tá? Tem um grande orador, tem um cara que eu também considero um grande orador, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, beleza? Então, se gostou desse vídeo, me dá uma força, cara. Compartilha, né? Se conhece o Ronaldo Arco, manda esse vídeo para ele, que saiba que eu tô acompanhando ele aqui. E que ele não saia da linha, não, que senão eu já vou descer a linha, brincadeira. Cara, como ele, você olha pra estrutura de sermão dele, é muito difícil ele sair da linha. Então, assim, quem puder me dar uma força financeiramente, na descrição aqui do vídeo você encontra o meu Pix, né? lepirate@gmail.com, né? lepirate@gmail.com, vai cair na conta Adolfo Clair, o nome da conta, né? E então, assim, me dá essa força aí, seja um apoiador mensal aí pra nós. E eu vou continuar trazendo conteúdos aqui, porque talvez você nunca ouviu falar no Ronaldo Arco e nunca parou. A partir de agora você vai acompanhar. E se você começar a acompanhar, chegar lá e falar, o capitão mandou acompanhar aqui, hein? O capitão falou de você, hein? O capitão Barbarrala, hein? Tamo junto, um abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.